Observe com atenção esta fotografia. Foi tirada em 1895, nos arredores de Salem, Massachusetts. Esta simples imagem esconde uma das histórias mais perturbadoras já documentadas sobre uma família americana. Uma história que permaneceu enterrada por mais de um século, até que documentos recentemente descobertos revelaram segredos que fariam qualquer pessoa perder o sono. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre a mansão Blackwood mudará para sempre a maneira como você vê fotografias antigas. Esta fotografia do tipo daguerreótipo, uma das primeiras técnicas fotográficas do século XIX, foi encontrada em 2019 nos arquivos do Departamento de Polícia de Salem. Por décadas, permaneceu arquivada como evidência de um caso que nunca foi solucionado. A mansão que você está vendo pertencia à família Blackwood, uma das mais ricas e influentes famílias da Nova Inglaterra durante o final do século XIX. Construída em 1847 por Nathaniel Blackwood, um próspero comerciante de especiarias que fez fortuna no comércio com o Oriente, a mansão tinha 47 cômodos, incluindo um porão que se estendia muito além dos limites da estrutura principal. Mas não foi o tamanho da propriedade que chamou a atenção das autoridades em 1895. Foi o que encontraram dentro. Observe a arquitetura neogótica típica da época, com suas torres pontiagudas e janelas arqueadas. Mas há algo perturbador na simetria do edifício. Percebe como algumas janelas parecem ter sido vedadas por dentro, criando um padrão irregular que sugere modificações feitas após a construção original? Essas alterações, como descobriríamos mais tarde, não foram feitas por razões estéticas. Nathaniel Blackwood era conhecido em Salem como um homem religioso e respeitável. Casado com Eleanor Ashford, filha de uma tradicional família puritana. Eles tiveram 7 filhos entre 1850 e 1863. Mas há algo estranho nos registros familiares que só foi descoberto recentemente por genealogistas investigando a linhagem Blackwood. Dos 7 filhos com certidões de nascimento documentadas, apenas 3 aparecem nos registros escolares da cidade. Os outros 4 simplesmente desapareceram dos documentos oficiais após seus primeiros anos. Não há registros de óbito, nenhuma menção deles em testamentos ou correspondências familiares. É como se nunca tivessem existido depois de certa idade. O filho mais velho, Theodore Blackwood, tornou-se médico e voltou a morar na mansão familiar em 1872, após se formar na Universidade Harvard. Seus diários, descobertos apenas em 1987 durante reformas na propriedade, revelaram detalhes perturbadores sobre a vida dentro daquela casa. Theodore escrevia sobre experimentos necessários e o trabalho sagrado que realizava no porão da mansão. Eleanor Blackwood, a matriarca da família, desenvolveu uma reputação peculiar na cidade. Vizinhos relataram que ela raramente era vista durante o dia, mas suas silhuetas podiam ser observadas caminhando pelos jardins da propriedade nas primeiras horas da madrugada. Frequentemente, era vista conversando sozinha, ou pelo menos era o que os vizinhos pensavam. Documentos encontrados posteriormente sugerem que ela não estava sozinha nessas conversas noturnas. Você já se perguntou o que poderia estar por trás da aparente normalidade de uma família respeitável da sociedade vitoriana? Em 1889, 6 anos antes desta fotografia ser tirada, estranhos rumores começaram a circular sobre a mansão Blackwood. Tudo começou quando Mary Patterson, uma jovem irlandesa contratada como governanta, desapareceu misteriosamente após apenas 3 semanas de trabalho. Ela havia enviado uma carta à sua irmã em Boston, dizendo que havia descoberto algo terrível na casa e precisava sair imediatamente. A carta nunca chegou ao seu destino. Foi encontrada 127 anos depois, em 2016, dentro de uma parede da mansão durante trabalhos de demolição. O conteúdo da carta é perturbador.
Mary escreveu sobre gritos vindos debaixo da terra durante a noite e sobre crianças que não deveriam estar vivas. Ela mencionou ter visto Theodore Blackwood levando pessoas para o porão, pessoas que nunca mais saíram. Após o desaparecimento de Mary, a família Blackwood parou de contratar ajuda doméstica. Tornaram-se completamente isolados, raramente recebendo visitantes ou participando dos eventos sociais de Salem. O carteiro local da época, James Morrison, relatou em suas memórias que correspondências para a mansão praticamente cessaram, exceto por pacotes médicos que chegavam regularmente para Theodore. Esses pacotes, de acordo com documentos da Companhia Farmacêutica de Boston que os enviava, continham substâncias que hoje reconheceríamos como anestésicos primitivos e produtos químicos para preservação. Na época, Theodore justificou essas compras alegando que estava conduzindo importantes pesquisas médicas para o avanço da ciência. Mas talvez o detalhe mais perturbador seja este: registros da igreja local mostram que a família Blackwood parou de frequentar os serviços dominicais em 1890. Quando o reverendo William Hayes visitou a mansão para verificar o bem-estar da família, foi recebido na porta por Theodore, que afirmou que todos estavam bem, mas que haviam desenvolvido uma nova forma de adoração que praticavam em casa. O reverendo notou um estranho odor vindo de dentro da casa, que Theodore explicou como sendo de experimentos científicos. Em 15 de outubro de 1895, exatamente 3 semanas após esta fotografia ser tirada, um incêndio misterioso consumiu parte da ala leste da mansão Blackwood. O Corpo de Bombeiros de Salem, liderado pelo capitão Robert Sterling, respondeu rapidamente ao chamado, mas o que encontraram mudaria suas vidas para sempre. Enquanto combatiam as chamas, os bombeiros descobriram que o incêndio havia revelado uma entrada secreta para o porão, anteriormente escondida atrás de um armário de carvalho. Quando Sterling desceu para investigar, encontrou algo que o assombraria pelo resto de sua vida. O porão se estendia muito além dos limites da casa principal, formando um complexo subterrâneo com múltiplas salas. Em suas anotações oficiais, Sterling descreveu um laboratório de horror que desafia qualquer descrição civilizada. Havia mesas de operação improvisadas, instrumentos médicos cobertos de sangue seco e potes de vidro contendo espécimes. Mas o mais perturbador eram os quartos, pequenas celas com correntes nas paredes e palha no chão, como se projetados para confinar pessoas. Em uma das celas, Sterling encontrou arranhões nas paredes de pedra. Marcas que pareciam ter sido feitas por unhas humanas ao longo de muitos anos. Os registros médicos de Theodore, encontrados em sua mesa no laboratório subterrâneo, revelaram experimentos grotescos conduzidos em seres humanos vivos. Ele documentou meticulosamente suas tentativas de prolongar a vida além dos limites naturais e estudar os efeitos da dor prolongada na psique humana. As anotações sugerem que ele via seus pacientes não como pessoas, mas como material de pesquisa. O mais chocante foi a descoberta de um diário mantido por Eleanor Blackwood, escondido em uma parede falsa. Suas entradas revelaram que ela não apenas sabia sobre os experimentos de seu filho, mas os incentivava ativamente. Ela escrevia sobre a importância de servir ao conhecimento médico e como as oferendas eram necessárias para o bem maior. As oferendas, de acordo com o contexto, eram pessoas vulneráveis que a família traía para a mansão sob falsos pretextos. Que tipo de mente seria capaz de chamar vítimas inocentes de oferendas e ver seu sofrimento como um sacrifício necessário? Uma investigação retroativa conduzida pela polícia de Salem revelou um padrão perturbador. Entre 1872 e 1895, pelo menos 23 pessoas haviam misteriosamente desaparecido na região. A maioria delas jovens mulheres de famílias pobres ou imigrantes que trabalhavam como domésticas. O que tornava esses desaparecimentos ainda mais sinistros era o fato de que muitas das vítimas tinham sido vistas pela última vez nas proximidades da mansão Blackwood. Margaret O'Sullivan, uma irlandesa de 19 anos,
foi vista caminhando em direção à mansão em março de 1891. Sua irmã recebeu uma carta 3 dias depois, supostamente de Margaret, dizendo que havia encontrado um excelente trabalho e que não se preocupasse. A caligrafia da carta, analisada décadas depois, não correspondia à de Margaret. Especialistas determinaram que havia sido escrita por uma mulher educada, possivelmente Eleanor Blackwood. Esta descoberta levou os investigadores a reexaminar outras correspondências de vítimas desaparecidas, revelando um padrão consistente de cartas forjadas destinadas a acalmar famílias preocupadas. Thomas Shen, um jovem imigrante chinês que trabalhava nos portos de Salem, foi visto pela última vez em agosto de 1893 carregando suas ferramentas em direção à mansão. Sua esposa havia recebido uma mensagem de que Theodore Blackwood precisava de reparos urgentes na propriedade e pagaria generosamente pelo trabalho. Thomas nunca voltou para casa. O padrão era sempre o mesmo: pessoas vulneráveis, geralmente sem família extensa na região, eram atraídas para a mansão com promessas de trabalho bem remunerado. Uma vez dentro, simplesmente desapareciam. As famílias recebiam cartas forjadas explicando partidas repentinas, e eventualmente, desistiam de procurar. Os diários médicos de Theodore Blackwood, escritos em caligrafia meticulosa, revelam uma mente brilhante corrompida pela obsessão. Ele se formou na Faculdade de Medicina de Harvard em 1871. Havia estudado os trabalhos dos pioneiros em anestesia e cirurgia, mas seus interesses logo se voltaram para territórios muito mais sombrios. Em suas primeiras anotações, Theodore expressa frustração com as limitações éticas impostas pela medicina tradicional. Ele acreditava que verdadeiros avanços científicos só poderiam ser alcançados através de experimentos que a sociedade hipócrita jamais aprovaria. Gradualmente, suas anotações mostram uma descida à loucura ou, talvez, a revelação de uma natureza já corrompida. Os experimentos documentados em seus diários são perturbadores demais para descrever em detalhes, mas envolviam tentativas de manter vítimas conscientes durante procedimentos cirúrgicos prolongados, estudos sobre os limites da dor humana e tentativas grotescas de reanimar tecidos mortos. Theodore documentava meticulosamente as reações de suas vítimas, tratando seus gritos e súplicas como valiosos dados científicos. Uma entrada particularmente perturbadora, datada de 12 de junho de 1894, descreve um experimento onde Theodore tentou manter uma vítima viva por 17 dias após uma cirurgia cerebral sem anestesia. Ele documenta com frieza clínica como a vítima passou por diferentes estágios de trauma psicológico, eventualmente perdendo a capacidade de falar, mas mantendo a consciência até o fim. Eleanor Blackwood não era uma observadora passiva. Seu próprio diário revela que ela via os experimentos de seu filho como um trabalho sagrado destinado a avançar o conhecimento humano. Ela frequentemente assistia aos procedimentos, e às vezes, sugeria melhorias nos métodos. Em uma entrada chocante, ela escreve sobre como os gritos das vítimas lembravam canções angelicais e como ela se sentia abençoada por testemunhar o sacrifício dessas pessoas em nome da ciência. Agora, voltemos nossa atenção a esta fotografia. Quando os investigadores a examinaram com lentes de aumento em 1895, fizeram descobertas perturbadoras que não eram visíveis a olho nu. Olhe novamente para a janela do terceiro andar à direita. Aquela sombra que parecia apenas um jogo de luz e sombra é revelada sob ampliação como claramente uma figura humana. Mas essa não é a parte mais perturbadora. Se você olhar cuidadosamente para as outras janelas, poderá notar rostos pálidos observando da escuridão interior. A análise da fotografia revelou pelo menos 6 figuras diferentes nas janelas da mansão. Algumas parecem estar pressionadas contra o vidro, como se tentassem escapar. Análises posteriores sugeriram que estas não eram sombras ou defeitos da fotografia primitiva, mas pessoas reais capturadas pela longa exposição necessária na fotografia de 1895.
O mais perturbador é que, quando a polícia finalmente entrou na mansão após o incêndio, encontraram evidências de que pessoas haviam sido mantidas nos andares superiores da casa, não apenas no porão. Correntes foram encontradas em vários quartos e algumas janelas dos quartos haviam sido seladas por dentro, tornando a fuga impossível. Análises forenses modernas desta fotografia, realizadas em 2003 usando tecnologia digital, revelaram detalhes ainda mais perturbadores. Ampliações extremas mostram que algumas das figuras nas janelas parecem estar em estados avançados de deterioração, sugerindo que Theodore mantinha suas vítimas vivas em condições desumanas por períodos prolongados. Uma descoberta particularmente macabra foi feita no jardim da propriedade. Quando especialistas examinaram a fotografia em busca de evidências de sepultamentos clandestinos, notaram irregularidades no solo que sugeriam múltiplos locais de enterro. Escavações posteriores confirmaram essas suspeitas, revelando os restos de pelo menos 19 indivíduos. O que você acha que passava pela mente de Theodore quando ele olhava para as janelas de sua própria casa e sabia que havia pessoas presas lá dentro, sofrendo em nome de sua obsessão pela ciência? Quando bombeiros e policiais chegaram à mansão naquela fatídica noite de outubro de 1895, esperavam encontrar a família Blackwood precisando de resgate. O que encontraram foi muito diferente. Theodore Blackwood foi descoberto em seu laboratório subterrâneo, morto por um ferimento auto-infligido no pescoço. Ao seu lado estava uma seringa contendo uma substância que análises posteriores identificaram como um coquetel letal de opiáceos e venenos. Sua última entrada no diário, aparentemente escrita minutos antes da morte, dizia apenas: "O trabalho deve continuar em outro plano de existência." Eleanor Blackwood foi encontrada no que um dia foi o salão principal da mansão, sentada calmamente em uma poltrona enquanto as chamas consumiam a casa ao seu redor. Ela estava consciente quando os bombeiros a encontraram, mas recusou-se a deixar a propriedade. Quando questionada sobre os horrores descobertos na casa, ela simplesmente sorriu e disse: "Vocês não entendem a importância do que realizamos aqui." Eleanor foi levada para o hospital de Salem, onde morreu 3 dias depois, aparentemente de causas naturais. Enfermeiras relataram que ela passava as noites acordada, sussurrando para as sombras e rindo suavemente. Na manhã de sua morte, foi encontrada com um sorriso sereno no rosto e as palavras "Eles vieram me buscar" escritas em sangue na parede ao lado de sua cama. Mais misterioso foi o destino dos outros filhos Blackwood. Nathaniel havia morrido em 1881, mas os registros indicavam que pelo menos 2 filhos adultos ainda viviam na mansão. Durante a busca, a polícia encontrou roupas e pertences pessoais, mas nenhum sinal dos ocupantes. É como se tivessem simplesmente se evaporado. Uma teoria perturbadora emergiu quando os investigadores descobriram que o laboratório de Theodore continha equipamentos para criogenia primitiva, tentativas de preservar corpos em temperaturas extremamente baixas. Alguns especulam que Theodore pode ter usado membros de sua própria família como cobaias, explicando tanto o desaparecimento dos irmãos dos registros oficiais quanto a ausência de corpos na mansão. A propriedade onde a mansão Blackwood um dia esteve permaneceu abandonada por décadas após o incêndio. A cidade de Salem declarou o terreno de interesse histórico em 1923, mas ninguém se interessou em comprá-lo ou desenvolvê-lo. Moradores locais relataram fenômenos estranhos na área, luzes aparecendo onde a mansão costumava estar, sons de gritos vindos do subsolo e aparições de figuras vitorianas vagando pelos terrenos. Em 1987, a Universidade de Massachusetts conduziu uma escavação arqueológica no local. O que encontraram confirmou os piores temores dos investigadores. Além dos 19 corpos descobertos inicialmente, restos de pelo menos 31 indivíduos adicionais foram encontrados, incluindo crianças. A análise dos ossos revelou evidências de trauma extremo, consistente com experimentação médica.
Vários esqueletos mostravam sinais de trepanação, orifícios cirúrgicos no crânio realizados enquanto as vítimas ainda estavam vivas. Outros ossos exibiam cortes precisos, sugerindo dissecção de pessoas conscientes. Uma descoberta particularmente perturbadora foi feita em 2003, quando pesquisadores usando o radar de penetração no solo identificaram estruturas subterrâneas estendendo-se muito além do que havia sido originalmente descoberto. Escavações revelaram um complexo de túneis conectando diferentes partes da propriedade, incluindo uma câmara subterrânea que parecia ter sido usada para rituais macabros. Nesta câmara, arqueólogos encontraram símbolos esculpidos nas paredes de pedra. Não símbolos religiosos tradicionais, mas desenhos que pareciam documentar os experimentos de Theodore. As paredes estavam cobertas com representações primitivas de procedimentos cirúrgicos e figuras humanas em vários estágios de decomposição. A história da mansão Blackwood não terminou com as mortes de Theodore e Eleanor. Pesquisas genealógicas modernas revelaram que a família Blackwood tinha conexões com outros casos não resolvidos de desaparecimentos por toda a Nova Inglaterra durante o século XIX. Primos distantes da família foram identificados em Connecticut e Vermont, onde padrões semelhantes de desaparecimentos foram documentados durante o mesmo período. Uma teoria emergente sugere que pode ter existido uma rede familiar de indivíduos envolvidos em experimentação humana, compartilhando conhecimento e, possivelmente, até vítimas entre propriedades. Documentos encontrados nos arquivos da Universidade Harvard revelaram que Theodore não era o único médico da época interessado em experimentação antiética. Correspondências entre Theodore e outros médicos sugerem a existência de uma sociedade secreta de profissionais médicos que acreditavam que o progresso científico justificava qualquer meio. Esta sociedade, que se autodenominava Iluminadores da Verdadeira Ciência, aparentemente mantinha registros detalhados de seus experimentos e compartilhava descobertas entre os membros. Registros sugerem que eles tinham uma rede de fornecedores que sequestravam vítimas adequadas para seus experimentos. Mais perturbador é que evidências sugerem que esta sociedade pode ter sobrevivido bem adentro do século XX. Relatos de desaparecimentos com padrões semelhantes foram documentados até a década de 1940, sempre envolvendo pessoas vulneráveis desaparecendo após contato com respeitáveis profissionais médicos. Se você pudesse voltar no tempo e impedir que Theodore Blackwood iniciasse seus experimentos, que momento da história você escolheria para intervir? O que poderia ter sido feito para deter essa cadeia de horrores antes que ela começasse? Mesmo após mais de um século de investigação, vários aspectos da história da mansão Blackwood permanecem inexplicáveis. Uma das questões mais perturbadoras é o destino dos filhos Blackwood, que desapareceram dos registros oficiais durante a infância. A análise de documentos familiares sugere que Nathaniel e Eleanor tiveram 7 filhos, mas apenas Theodore e 2 filhas chegaram à idade adulta, de acordo com registros públicos. O que aconteceu com as outras 4 crianças? Teorias variam desde mortes infantis não documentadas até a possibilidade perturbadora de que Theodore usou seus próprios irmãos como cobaias desde tenra idade. Uma descoberta de 2007 lançou nova luz sobre este mistério. Durante reformas em uma casa vizinha, trabalhadores encontraram um esconderijo contendo brinquedos de crianças e roupas pequenas datadas da década de 1860. Mais perturbador, encontraram pequenos ossos humanos escondidos com os objetos pessoais. Análises forenses determinaram que os ossos pertenciam a 4 crianças diferentes, todas mortas por volta dos 8 a 10 anos de idade. Evidências de trauma nos ossos eram consistentes com experimentação médica primitiva. DNA extraído dos ossos confirmou que as crianças eram relacionadas, possivelmente irmãos. Outra teoria perturbadora surgiu quando pesquisadores notaram inconsistências nos próprios registros de nascimento de Eleanor Blackwood. Documentos sugerem que ela pode não ter sido quem afirmava ser. Registros de imigração indicam uma Eleanor Ashore diferente chegando aos Estados Unidos ao mesmo tempo,
mas com uma idade que não correspondia a Eleanor, que se casou com Nathaniel. Esta descoberta levou alguns pesquisadores a especular que a verdadeira Eleanor Ashford pode ter sido uma das primeiras vítimas, com sua identidade assumida por alguém mais sinistro. Esta teoria explicaria a aparente transformação de uma respeitável filha puritana em cúmplice de atrocidades médicas. A descoberta dos experimentos de Theodore Blackwood teve um profundo impacto no desenvolvimento da ética médica moderna. Os diários de Theodore foram extensivamente estudados por comitês de ética médica e ajudaram a formar a base dos códigos éticos que regem a pesquisa médica hoje. A Associação Médica Americana usa o caso Blackwood como um exemplo extremo de como a obsessão científica sem limitações éticas pode levar a atrocidades inimagináveis. Os métodos de Theodore, embora primitivos pelos padrões modernos, mostram uma compreensão perturbadoramente avançada de anatomia e fisiologia, que ele adquiriu através de experimentação humana sistemática. Ironicamente, algumas das descobertas documentadas nos diários de Theodore contribuíram para avanços médicos legítimos. Suas anotações sobre reações neurológicas à dor ajudaram pesquisadores posteriores a desenvolver técnicas anestésicas mais eficazes. Suas observações sobre preservação de tecidos contribuíram para modernas técnicas de conservação de órgãos. Esta realidade perturbadora levanta complexas questões éticas sobre como a sociedade deve lidar com conhecimento obtido por meios moralmente repreensíveis. Os diários de Theodore permanecem arquivados na Biblioteca Médica de Harvard, acessíveis apenas a pesquisadores com credenciais específicas e aprovação ética. O caso também influenciou o desenvolvimento de protocolos modernos para identificar pesquisas médicas antiéticas. Sinais de alerta identificados no comportamento de Theodore: isolamento social, sigilo sobre pesquisas, resistência à supervisão ética, são agora ensinados em escolas de medicina como indicadores de possível má conduta. Quando olhamos novamente para esta simples fotografia de 1895, ela se torna muito mais do que uma imagem histórica. É um documento de horror humano, uma janela para um dos capítulos mais sombrios da história médica americana. Cada sombra nas janelas representa uma vida perdida. Cada detalhe arquitetônico esconde segredos que permaneceram ocultos por gerações. A mansão Blackwood nos lembra que os monstros mais terríveis não são criaturas sobrenaturais, mas seres humanos que perderam toda a humanidade em nome de obsessões perversas. Theodore e Eleanor Blackwood usaram as vantagens de sua posição social e educação privilegiada para cometer atrocidades que desafiam a compreensão. Hoje, onde a mansão um dia esteve, há apenas um campo vazio. A cidade de Salem instalou uma pequena placa memorial em 1995, 100 anos após a descoberta dos horrores. A placa simplesmente menciona, em memória das vítimas da mansão Blackwood, que suas almas descansem em paz. Não há menção aos próprios Blackwoods, como se a comunidade preferisse esquecer que eles existiram. Mas talvez seja importante lembrar, não para glorificar seus crimes, mas para nunca esquecer que a capacidade para o mal existe dentro da humanidade, frequentemente escondida por trás de fachadas respeitáveis. A fotografia que você viu hoje serve como um lembrete permanente de que as aparências podem enganar, e que os segredos mais sombrios frequentemente se escondem por trás das janelas das casas mais imponentes. Da próxima vez que você olhar para uma fotografia antiga, lembre-se da mansão Blackwood. Pergunte-se quais histórias estão escondidas nas sombras. Quais segredos as paredes guardam e quais mistérios o tempo tentou enterrar. Porque a história está cheia de lugares como a mansão Blackwood, e suas histórias esperam para ser contadas. Se esta história te fascinou tanto quanto me fascinou pesquisá-la, não esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios históricos macabros como este. Temos muitas mais fotografias antigas com segredos perturbadores esperando para serem revelados. Você acredita que existem outros casos semelhantes ao dos Blackwood que permanecem desconhecidos até hoje? O quão longe você acha que alguém iria em nome da ciência sem os controles éticos que temos hoje?
Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual parte desta história você achou mais perturbadora e se conseguiria dormir sabendo que morava perto de um local com uma história tão sombria. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que apreciam histórias de terror baseadas em fatos reais. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Até a próxima investigação. Mantenha-se curioso, mas tenha cuidado com o que procura nas sombras do passado.